Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física, nesse projeto Física e Astronomia na Escola. Então, vamos juntos. Hoje nós vamos tratar de algarismos significativos e, obviamente, aí, pela figura, pela foto, nós vamos lidar com medidas. Então, vamos ver o que nos aguarda. Bom, algarismos significativos, eles dão significado à medida. Vamos medir o comprimento de uma haste com duas réguas de precisões diferentes. Então, na primeira situação, essa régua está com divisões em centímetros apenas. E ali a gente vê que a haste ela tem um pouco mais de 5 centímetros. Então tá aqui, ó, está abaixo da metade, né? Temos aqui a metade, ela está abaixo. E aí eu preciso escolher o segundo algarismo da medida, né? O primeiro vai ser 5, o segundo vai ser a parte decimal. Então, a parte depois da vírgula, né? E vai ser apenas um algarismo. Então, quanto seria? 5, 4, seria 4? Não. Então, aqui a gente tem que avaliar o mais preciso, né? O mais próximo e fazer essa escolha. Aqui na minha medida vai ser 5,2. Então, 5,2 centímetros é a medida que eu fiz dessa haste. Veja que aí nós temos dois algarismos. Esses algarismos são chamados de algarismos significativos. Agora vamos para uma régua com uma precisão maior, com divisão em milímetro, né? Então a gente vê aí que entre 0 e 1 tem 10 milímetros, entre 1 e 2 também, e assim sucessivamente, né? Atingindo a posição 5 ali, já tem 50 milímetros. E a gente vê que a régua, a haste está medindo 52 milímetros e um pouco mais ali, né? Que parece ser metade de 1 milímetro, ou seja, parece. Será que é 0,4? Será que é 0,5? Que dá metade ou 0,6? Então, o último algarismo sempre traz essa dúvida, né? Então, os dois primeiros ali, 52, e aí vem a parte depois da vírgula, que a gente teve que escolher, buscando fazer a melhor escolha possível, né? Essa é uma característica das medidas. Mas eu vou transformar essa medida aí para centímetro também. Vamos ver como vai ficar. A gente sabe, né? Já vimos ali, que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, eu vou pegar esse valor, fazendo uma regra de 3. Vou dividir esse valor por 10, né? Aí, claro, quando eu faço a divisão, já tenho centímetro, porque já tem outro resultado. E aí, a resposta final é 5,25 centímetros, né? A vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, 5,25 centímetros. Veja que nessa régua com mais precisão, a gente passa a ter duas casas depois da vírgula, né? No centímetro. Continuou uma no milímetro, duas no centímetro. E a gente observou uma característica interessante das medidas aí, né? Que eu vou tratar agora no próximo slide. Lembrando aí de copiar, né? Fazer essas reguinhas aí de maneira simplificada, mas com cuidado, né? Dar aquela pausa se for necessário. Ali na segunda régua, professor, vou ter que fazer tudo isso.
você pode, né, fazer aqui de maneira simplificada, os primeiros aqui, né, só com os tracinhos igual ao segundo, e aqui na segunda parte, faz aqui 3 tracinhos, né, para mostrar 2 que pertence à régua, aqui a medida da haste, né, e mais um que vai ficar de fora. Certo? Mas é importante você absorver isso aí, um tema novo, interessante, né, que você pode não ter visto, se já viu, está revisando, eu acho muito interessante essa abordagem, né? A gente ter o domínio daquilo que a gente está medindo e saber por que a gente está medindo, usando as regras corretas, né? Porque medições faz parte do nosso dia a dia. Então, vou passar adiante aqui para a gente continuar. Agora, tratando aqui do detalhe bem interessante, a primeira medida tem um algarismo certo e um duvidoso. Então, os dois são significativos, então, mas o 5 é certo e o 2 é duvidoso, né? Quando você olha lá, você fica, pô, será que é mesmo 0,2? Ou seria 0,3? Fica aquela dúvida, por isso ele é o duvidoso, mas ele sempre vai existir, é só um. Vamos para a segunda então, né? Na segunda medida você tem 2 algarismos certos e um duvidoso. Seja em centímetro, seja em milímetro, vai ser da mesma forma, né? O que mudou foi a posição da vírgula. Aí nós estamos pegando a medida ali em centímetro, aí os 2 certos e o último o duvidoso. Lembrando que nem sempre todos os algarismos que aparecerem na medida vai ser significativo, né? Então, imagina que você tenha 0,52. O zero não vai ser significativo, aquele zero que está à esquerda, né? 0,052. Os 2 zeros não vão ser significativos. Apenas o 5 e o 2 continua. Zero só vai ser significativo quando antes dele vier um número, um algarismo diferente de zero. Aí ele passa a ser significativo naquela medida. Beleza? Bom, feito isso aí, espero que tenha anotado essas observações aí, muito interessantes. E agora eu vou seguir aqui com o exemplo 3. A medição do comprimento de um lápis foi realizada por um aluno usando uma régua graduada em milímetros. Opa! O valor que expressa corretamente a medida obtida é... Aí nós vamos ter 15 centímetros, 15,0 centímetros, 15,00 centímetros, e vamos ter duas medidas em milímetros, 150 milímetros, sem vírgula aí, né? Puro, e 150,00 milímetros. Então não tem com uma casa só, tem sem nenhuma e com duas, né? Depois da vírgula. Beleza? Então vamos lá. Resposta: meçamos o tamanho de um lápis. Então vamos lá, pegar uma régua aqui. Aparece 15, mas são 150 milímetros ali, né? Aí o lápis, pegamos só um pedaço deles ali, porque senão ia ficar muito pequeno, né? Então só um pedaço. Aí vamos fazer a medida em centímetro, em milímetro e depois em centímetro, que apareceram alternativas lá, né? De duas maneiras, então a gente vai ter que fazer nas duas aqui e ver qual é a alternativa correta. A gente olhando ali, você vai dizer, não, é 150 milímetros. Com um detalhe, né? Imagina que eles estivessem entre os 149 e os 150. Você ia ter que dizer, por exemplo, que era 149,5. Então, quando chega no 150, mesmo que você tenha convicção, você tem que colocar uma casa depois da vírgula. Porque isso é uma
característica da medida usando esse tipo de régua, né? Então, vai ser 150,0 milímetros. Quando o jovem, né, o estudante o aluno, né, fez a medida, ele teve que escrever desta maneira. Mesmo que ele achasse, não, é 150, eu tenho convicção, batendo com os pés juntos, né? Não importa, porque a régua, ela faz com que vocês tenham essa possibilidade, né, de ter os... É só obrigatoriedade, na verdade, de ter uma casa depois da vírgula. Agora, vamos transformar isso em centímetro. Divido por 10. Qual vai ser o resultado? Só lembrando que lá nas alternativas não tem 150,0 milímetro. Tem 150 e 150,00. Logo, eu tenho que fazer a transformação para eu chegar numa resposta que esteja lá, né? E é essa aqui, ó, 15,00 centímetro. Ou seja, eu tenho ali, a vírgula andou uma casa para a esquerda, deixando 2 zeros à direita, né? Então, essa é a medição em centímetro. Aí você, professor, então 150,0 está errado? 150,0 milímetro? Claro que não. Só não está nas alternativas, né? Então, está certo, mas não está na alternativa, você tem que marcar aqui está, né? Beleza? Então é isso. Faz essas anotações, uma questão muito rica, né? Porque ela traz esse conceito de algarismo significativo, tendo o certo ou certos e o duvidoso, e faz essas transformações aí, mostrando como medir, como fazer a conversão, né? Uma revisão básica, beleza? Então, fechando a conta aqui, o valor que expressa corretamente a medida obtida está na alternativa C de centímetros. Tranquilo? 15,00 centímetros. Muito bom, né? Então é isso aí. Vamos encerrando aqui. Parabéns por ter seguido nessa atividade conosco. E bons estudos.